Boa noite a todos, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para o nosso querido e amado Evangelho do nosso canal, do Centro Espírita Eurípides Barçanufo. E antes de iniciarmos, agradecer a espiritualidade amiga, pedir também a orientação e a proteção dos nossos mentores que possam estar junto a nós, para que possamos vibrar nesse amor, nessa luz e nessa infinita misericórdia, podendo entender os propósitos do Evangelho e colocando em prática no nosso dia a dia. Que assim seja e graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus. Meu tema do Evangelho de hoje: buscai e achareis, observai os pássaros do céu. Não acumuleis tesouros na terra, aonde a ferrugem e os vermes a consumirão, onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, aonde nem a ferrugem nem os vermes a consumirão, onde os ladrões não penetram e nem roubam, pois onde está o vosso coração, também está o vosso tesouro. E é por isso que eu vos digo, não vos inquietei por encontrar o que comer para o sustento de vossa vida, e nem por terdes roupas para cobrir o vosso corpo. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo não é mais do que a roupa? Observai os pássaros do céu, eles não semeiam e não colhem, e não guardam em seus celeiros, mas o vosso Pai Celestial os alimenta. Vós não sois muito mais do que eles? E quem é aquele que dentre vós, que pode, com todos os seus cuidados, acrescentar essa estatura à altura de um covado? Porque também vos inquietei pela roupa. Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam, e entretanto eu vos declaro que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, nunca se vestiu como um deles. Aquele campo lindo dos lírios, né? Ficam balançando, que beleza, que grandeza, que nasce com tanta perfeição, sem que a gente precise de tanto cuidado, né? Que vai nascendo conforme a providência, que Deus prospera no terreno fértil. Se, pois, Deus tem todo o cuidado em vestir desse modo as ervas do campo, que hoje existe e que amanhã será lançada na fornalha, quanto mais o cuidado terá em vestir os homens de pouca fé. Não vos inquietei dizendo que comeremos e o que beberemos, ou o que vestirmos, como fazem os pagãos que procuram todas as coisas. Vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai, pois, primeiramente o reino da justiça, e de todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Pois isso, não fiqueis inquieto pelo dia de amanhã, pois o amanhã cuidará de si mesmo, e a cada um dia basta a sua aflição. Então esse é o texto bíblico de Mateus que nos fala. Por que inquietamos tanto com as coisas do mundo? Por que queremos acumular tanta coisa se nós não somos dessa morada definitiva? Porque a gente quer sempre consumir mais, ser mais, ter mais. Se o nosso Evangelho fala busque e achareis, que busca é essa que nós viemos fazer através do Evangelho? Não é a busca da espiritualização, não é a busca da paz do nosso coração, do entendimento que Jesus falava para deixar tudo, que a providência dele nos virá nos socorrer no momento exato? Não é que ele quer que nós tornemos mendigos. Ele quer que nós paramos de ser abusados, acumular o supérfluo. Ele nos convida ao chamamento do dia de hoje, que o dia de amanhã Deus pertence. Fazer o que é de bom hoje, tudo que podemos, que o nosso tesouro está em nossos corações. E se nós não atentarmos por esse segmento, de que vale a gente ter tudo e não ter a paz no coração? Ficar inquieto por estar bem vestido, bem arrumado, e sendo que o nosso coração está infeliz, está triste, está faltando Deus, está faltando a presença amiga do Criador, faltando aquela vontade do nosso mentor estar ao nosso lado, porque não damos oportunidade para esse tesouro que está em nossos corações, o tesouro da fé, o tesouro da chama da realidade da bondade divina. Por que não atentamos a esse chamamento que o nosso coração e os nossos pensamentos nos acolhem? Agora vem a explicação do Evangelho.
As palavras do ensinamento de Jesus, interpretadas ao pé da letra, seria a negação de toda providência e de todo trabalho, e por conseguinte de todo progresso. Dessa forma, o homem seria reduzido a um espectador passivo. Suas forças físicas e intelectuais não teriam atividade. Se essa tivesse sido a sua condição moral na Terra, jamais teria saído do estado primitivo. E se fizesse essas condições sua lei natural, viveriam sem ter nada a fazer. Esse não pode ter sido o pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que disse, e entre às vezes com as próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem roupas e sem abrigo, mas deu a inteligência para fabricá-los. Então ele fala da lei de trabalho, né? Que a gente fala para deixar tudo, mas ele fala no sentido do apego, não é do sentido de abandonar tudo. Por isso que ele deu inteligência, deu trabalho, tá a lei da evolução, da tecnologia, tudo aí para nós. Ele nos fala do apego excessivo que a gente dá às coisas, se preocupa com coisas que não vai fazer diferença para nós na nossa viagem para a morada do Pai. Então o Evangelho nos convida a tentarmos isso, que o que ele fala não é para negar a lei do trabalho, a lei de poder ter coisas melhores, mas a lei do apego, que a gente não precisa ter das coisas, né? Essas palavras devem ser entendidas apenas como uma alegoria poética da providência, que jamais abandona os que nela deposita sua confiança, mas que por seu lado trabalham. Se nem sempre vem ajuda pelo socorro material, inspira-lhes as ideias dos quais encontram os meios de se livrar das dificuldades por si mesmas. Deus conhece todas as nossas necessidades e que, segundo o nosso necessário, o homem sempre insatisfeito em seus desejos, nem sempre se contenta com o que tem. O necessário já não lhe basta e tem necessidade do supérfluo. E a providência, deixando entregue à própria sorte, torna-se tão infeliz por sua própria culpa, por não ter ignorado a voz interior que o advertia em sua consciência. Deus o deixa sofrer as consequências disso, a fim de que lhe sirva de lição para o futuro. A terra produzirá o suficiente para alimentar todos os seus habitantes. Quando os homens souberem administrar os bens que ela dá, segundo a lei de justiça, de caridade e de amor ao próximo, quando a fraternidade reinar entre diversos povos, como entre as províncias do mesmo império, o supérfluo momentâneo suprirá a insuficiência momentânea do outro. E se todos terão a necessário. O rico, então, se considerará como um homem que tem grande quantidade de sementes. Se as plantar, produzirão o centúplo para ele e para os outros. E se as comer sozinho ou desperdiçar e excedente do que não conseguiu comer, ele não produzirá nada e delas não tirará proveito para os outros. Se guardarem seus celeiros, os vermes a comerão. Foi por isso que Jesus disse: não acumuleis tesouros na terra, pois são perecíveis, mas acumulei-os no céu, aonde são eternos. Em outras palavras, não vos apeguei demasiadamente aos bens materiais, e nem sempre lhes dei mais importância do que os bens espirituais, e aprendei a sacrificar os primeiros em benefício do segundo. Não é com leis que se decretam caridade e fraternidade, se elas não estiverem no coração do homem. O egoísmo imperará sempre. Cabe ao Espiritismo fazer nela penetrar. Então, meus irmãos, que Deus nos convida, o Evangelho de hoje nos convida a tentarmos para nossas necessidades, que a gente tenha o que for necessário. Não vamos acumular coisas que nos deixam apegados, que nós vemos quantos espíritos sofrem pelo apego das coisas que deixaram aqui na Terra, como perturba a alma desses espíritos que vão e teve bens, teve boas coisas, mas não conseguiram seguir para a espiritualidade amiga porque sentem que é deles. E quando nós partimos daqui, a gente não leva nada, nós levamos os tesouros do coração, da caridade, da bondade, do fruto do trabalho nosso, de bom uso
das coisas que foi nos dada. Somos apenas depositários do bem de Deus, terrenos, proprietários de bens materiais que deixamos para o tempo. Que Ele nos fala, viemos nu nessa vida. E a gente não precisa de acumular tanto. Claro que a gente analisar, a gente também faz essas coisas erradas. Mas a gente, à medida do possível, vamos nos espiritualizando. Vamos pedindo a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, que o entendimento do Evangelho abra de verdade o nosso conhecimento. O nosso tesouro aberto no nosso coração. A chama da fé faz com que nós possamos usar da caridade para ser bom mesmo, e não só por um estatuto de bondade porque a doutrina nos fala, mas porque queremos ser bons perante o Evangelho de Jesus, cumprindo os desígnios do Cristo, né? Porque senão, porque a gente se inquieta por tudo, que a gente não sabe a hora que a gente vai ter que deixar tudo isso. E quanto mais acumulamos, mais apegado ficamos, e se pararmos para fazer um exame de consciência, tudo é bobeira, nada vai seguir junto com a gente. O que vai seguir? O que vai seguir quando nós partimos daqui? Lembrança do que fomos, coisas boas que fizemos de verdade de nós mesmos. Coisas são coisas. Guarda com o coração? Sim, mas são coisas. Mas nós somos espíritos eternos, não somos coisas. Somos um bem tão precioso, uma joia tão rara que Deus nos deu como corpo humano. E vamos cuidar desse tesouro maior, que é nós. Nós somos um tesouro para Deus, para Jesus, para a espiritualidade amiga. Então vamos usar desse dom, dessa bênção, com sabedoria, para que o nosso coração fique em paz. Não com inquietude do que comprar, do que deixar, do que nisso, do que aquilo. Então vamos ser úteis, meus irmãos, vamos procurar ver aquilo que não nos agrada mais, para que a gente possa seguir junto à espiritualidade amiga, né? Então que Deus, que Jesus seja louvado. Para sempre seja louvado, e toda vez que buscarmos, acharemos no conforto de Jesus, nas orações, nas preces, todo o conforto que precisamos para a nossa paz espiritual e todo o remédio que vem da espiritualidade amiga. E agora, nesse momento de vibração espiritual, solicitaremos as equipes médicas do espaço, de Dr. Bezerra de Menezes, a equipe dos índios, dos caboclos, dos pretos velhos, que possa ao lar de todos levar o passe espiritual, o passe de socorro, para que todos alcancem a bênção da energização espiritual que vem do alto. As criancinhas abandonadas, os velhinhos nos asilos, nossos irmãos encarcerados, aos nossos familiares onde quer que se encontre, aos nossos amigos, aos nossos inimigos, a toda a espiritualidade amiga que nos assiste e nos ampara, a todos os irmãos da espiritualidade maior que nos diz inimigo, que sejam todos socorridos e amparados por esse amor divino. Então, meus irmãos, sejamos gratos por tudo que somos, por tudo que temos, e nesse momento fazer essa vibração, e que todos abram o seu coração para receber um passe espiritual que vem de Deus, de Jesus, junto à espiritualidade amiga. Graças a Deus, meus irmãos. Que a paz, o amor de Deus, de Jesus, esteja agora e sempre com todos nós e nossa humanidade. E por toda a gratidão que a espiritualidade nos dá, junto a Deus e a Jesus, encerraremos o nosso Evangelho com a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, é o poder e é a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus. Que a paz, o amor de Deus, de Jesus, esteja agora e sempre com todos nós e nossa humanidade. Graças a Deus. Obrigado, Deus, obrigado, Jesus, a todos os irmãos, pelo auxílio, pelas vibrações,
e que possamos mais uma vez, desejando um ótimo final de semana, que possamos nos restaurar. Estou parece resfriada depois da segunda dose, eu sempre tenho uma caidinha, mas o amor de Deus tudo a gente supera. Um bom final de semana e meu abraço fraterno a todos. Gratidão imensa.